Então, nós estamos falando de Lucas, do capítulo 13, começa no versículo 8, vai até o versículo 9. Né? A figueira estéril. 6, né? Capítulo 9, é Lucas 13, 6 a 9. 6 a 9, ok? Olha bem, como é curtinho, vamos tentar trazer isso para a nossa vida. Disse-lhes também esta comparação. O homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, para que ainda ocupa inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, e eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disto dê frutos. Caso contrário, cortar as asas. Palavra da salvação. Tem coisas nestes 3 versículos, de 6 a 9, que no final de contas dá 6, 7, 8, dão 4 versículos, que nós podemos escrever livros baseado nesta comparação que Jesus faz. Eu estive lá na comunidade de Santo Agostinho e nós fomos lá. Muito bem. Bom, então, na comunidade de Santo Agostinho, eu estava dizendo para ele, nós nos reunimos aqui toda terça-feira. Lá eles se reúnem uma vez por mês. Não é isso? Uma vez por mês dão 12 reuniões por ano. Ou seja, dá para você meditar 12 evangelhos por ano. 12 tópicos. Nós aqui, como temos uma reunião semanal, nós fazemos 4 por mês, vezes 12, nós estamos falando em 48 tópicos. Ok? Eu pergunto, o que é a novela? Capítulo por capítulo. Eu, quando vejo a Wanda assistindo novela, eu começo a perguntar para ela, quem que é esse? Ah, você não está assistindo, você não sabe. Essa é a resposta. Quem que é essa? O que ela faz? Ah, para saber o que ela faz, você tem que assistir. Porque eu perturbo. Eu atrapalho ela assistir. Porque eu quero entender os personagens e não entendo. Por quê? Porque eu não assisto. Eu não acompanho. Nós queremos entender a palavra de Deus em 4 tópicos. Em 12 tópicos. Em 48 tópicos. Ah, 48? Uma vez por mês? Não, 4 vezes por mês? Não, 4 vezes por mês. O que são 4 vezes por mês no entendimento da palavra? Então, nós ficamos com flashes, sabe? Tira uma fotografia ali, tira outra fotografia aqui. Então, nós ficamos, eu diria, vou melhorar, vou avançar um pouquinho. Nós ficamos com slide, sabe? Projeta o slide primeiro. Projeta o slide. Mas os slides são estáticos e você não acompanha a dinâmica da palavra. Se nós pudéssemos meditar a palavra todos os dias, a sequência que a Igreja Católica nos apresenta é fantástica. Ela é didática. Ela é um crescendo. Então, mas nós não fazemos assim.
Então, como nós somos, eu diria, pontuais, não é? Eu só consigo enxergar, eu pergunto para a Vera, Vera, a floresta sua tem o quê? Manga. Porque o dia que ela veio, ela só enxergou mangueira. Se eu pergunto para a Vitória, Vitória, a sua floresta tem o quê? Ah, tem parreira e tem jabuticaba. Mas a floresta tem tudo. Você está presa na jabuticaba, na parreira, você está presa na mangueira. Mas a floresta ela é infinita. E nós ficamos, então, com pequenos trechos das Sagradas Escrituras e muitas vezes sem começo nem fim. Nós ficamos no meio. Eu nunca vi ninguém explicar na missa ou em qualquer outro lugar a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela é lida e nós saímos de lá olhando o sacerdote como um cara ruim. Olhando o levita, o que passou e não atendeu, como um cara ruim. Então o sacerdote é ruim, o levita é ruim e o bom é o samaritano. Não é isso? Esta é a sensação que nós temos. Entra, Marcinho. Está com frio? Eu não acredito. Os dois. Que isso? Os dois. Um sente frio, o outro também vem? É companheiro de vida mesmo. É companheiro de vida. Então vocês estão entendendo? Olha bem, a parábola do bom samaritano precisava haver uma explicação de quem é o sacerdote, por que ele não parou, o que se esperava do sacerdote naquele momento, o que se esperava do levita naquele momento e o que se esperava do samaritano naquele momento. No entanto, o tempo é tão curto que ninguém explica nada. Aí fica assim, quem foi o próximo? Quem atendeu as necessidades do próximo? O bom samaritano. E o Senhor termina, vai você e faz o mesmo. Mas para que você faça o mesmo que o samaritano fez, é preciso que você vença os seus preconceitos, que vença as suas, eu diria, as suas algemas, porque o sacerdote estava preso na lei, algemado na lei. Porque se ele toca no morto, ele é considerado impuro, e ele não pode prestar o culto a Deus e nem ministrar o culto. Então ele seria excluído naquele dia do culto. Então ele falou assim, se eu for atender um, eu deixo de atender 200. Então é melhor eu atender 200 e esse aí fica do jeito que está. Essa é a cabeça deles. Mas Jesus veio para que a lei fosse cumprida e ele disse que o amor está acima da lei. E era preciso que o sacerdote amasse o seu próximo e colocasse o próximo acima da lei. Essa é a explicação. Não é que o sacerdote é ruim. É porque ele foi educado. Fizeram a cabeça dele. Para não dizer que tem aquela lavagem cerebral, né? Fizeram, ele só pensa naquilo. Ele se veste bonito, imagina, eu vou lá me sujar de sangue, tocar cadáver. Não pode. E o levita, por conhecer a lei, também não parou. E o samaritano? O samaritano, ele não tem nada a perder. Então ele tem mais a que ajudar, porque ele vive lá no deserto excluído. Então ele, como alguém ajuda ele também ajuda alguém. Então foi uma troca de favores. E ele foi o próximo. Se nós não tivermos tempo para que nós nos coloquemos na época e dentro da cabeça de cada um dos personagens, nós vamos entender muito pouco da palavra. E a gente vai ficar com coisas erradas na cabeça, pensando coisas erradas do nosso Deus. Nós temos verdadeiros absurdos escritos aqui na Bíblia.
passando criança a fio da espada, que Deus quis, que Deus quis, que Deus quer esse que quer. Vamos exterminar, porque Deus quis extermínio. Então, mas era tudo em nome de Deus. Porque se não colocasse Deus na frente, ninguém obedecia. É porque Deus quer. Ah, como Deus quer, nós vamos fazer. Vamos consultar Deus agora. Vamos ganhar a batalha ou vamos perder? Vamos, consulta aí. Ah, ganhamos. Ah, Deus nos deu a vitória. Perdemos. E é os nossos pecados que fizeram com que Deus não nos atendesse. Ninguém coloca a preguiça, o despreparo, a covardia no meio e coloca Deus como responsável pela vitória ou pela derrota. Está na hora da gente crescer, na hora da gente entender. Então, este pequeno evangelho de hoje, narrado, tem por detrás de tudo que está escrito aí, coisas fantásticas para que nós possamos entrar nessa pequena história e trazer coisas para a nossa vida. Vamos ler de novo? E eu quero que vocês realmente tentem trazer para dentro de vocês a história. E Jesus está contando essa história para cada um de nós. Disse-lhes também esta comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha. E indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, para que ainda ocupa inutilmente o terreno. É como se dissesse, está aqui ocupando espaço. Não produz fruto, arranca ela daqui. Vamos pôr a coisa mais útil no lugar dela. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disto dê frutos. Caso contrário, cortá-las. Tá bom. Vamos fazer um exercício para que a gente possa tirar daí coisas importantes. Jesus que está contando isso. Jesus vem contando, olha, se nós pegarmos a nossa Bíblia, ele vem falar, sinais dos tempos de reconciliação. Lá. Depois ele pega no capítulo 13, as desgraças nem sempre são castigos. Né? A figueira estéril, cura de uma mulher encurvada. Então ele está colocando tópicos. Não é isso? Então para nós hoje coube estes 4 versículos. A figueira estéril significa que ela não produz frutos. Agora, Jesus está dizendo, um homem havia plantado uma figueira na sua vinha. Ele tinha uma vinha. Vinha, o que é que a gente planta? Uva. O que está fazendo a figueira aí? É verdade. Ele gostava de figo. Gostava de figo. O que a figueira está fazendo dentro da vinha? Da vinha. Essas coisas que eu queria que chamasse a atenção de vocês. É verdade. Não é isso? Olha, lá em João, capítulo 15, ele vai dizer, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aqui ele diz, havia um homem que tinha uma vinha. E ele plantou uma figueira no meio da vinha. A figueira tinha alguma representação naquela Isso, época? é isso que tem que buscar. O que é a figueira nessa representação
Por que não é mangueira? Por que não é palmeira? Por que não é oliveira? E porque não estava figueira, no lugar certo né? também? Não, eu não quero figueira. que chute, né? Eu quero dizer assim, a gente tem que buscar o significado. Não, então, mas a figueira não estava na vinha. A figueira. Ela foi plantada, mas ela não era da maioria. A vinha é videira, né? Videira. Não, a outra aqui. Figueira. A figueira. A figueira não estava no local. A que figueira. seria Não, ele plantou de propósito. Não. Sozinho. Ele plantou de propósito. Ela não nasceu, ele plantou. Ele plantou. Ele tinha um propósito. E o propósito era que figueira produza figos. Mas o objetivo principal da figueira na vinha não é esse. Eu não planto uma figueira na vinha para colher figos. Tem que ter um significado diferente. Algo mais importante. Então, é isso que eu digo para você. Então, nós temos que buscar a raiz das coisas. A figueira, ela atrai as pragas para ela. Ah, bom, esse. E protege Nesse sentido. a videira. Então, veja como ela é mais gostosa de ser comida, ela é a vítima. E a videira é o que realmente produz uva, que é o que interessa. Mas era preciso colocar um bode expiatório ali no meio. E o bode expiatório é a figueira. Tá bom, isso é uma das explicações. Bacana. Agora, o que Jesus coloca é que ela, no meio das videiras, lá na vinha, tinha que produzir frutos. E qual é o fruto da figueira? Figo. Figo. No entanto, há 3 anos ele busca e nheca de figo. Não produz nada. Então Jesus diz, aí o dono da vinha falou, corta, nossa, aí vamos pôr outra coisa no lugar aí. Aí o viticultor, aquele que toma conta da vinha, Poderia deixar mau tempo. falou assim, que toma conta da vinha, falou assim, Senhor, não corta não, deixe eu trabalhar. Eu vou cavar ao redor dela, Preparar direito, vou né? colocar adubo, vou aguardar o tempo certo. Quem sabe, não existe certeza de nada. Bacana. Quem sabe, se existe uma condicional aí, quem sabe o próximo ano ela produz. Se não produzir, Senhor, corta. E terminou, não foi isso? Terminou. Interessante. Então, o que Jesus quis dizer para eles? Jesus quis dizer para eles, olha, e está dizendo para nós, que se nós não produzirmos frutos, vai chegar uma hora Não vai dar que certo. seremos cortados. E quanto tempo ele está batendo Porta, né? e não acha frutos? Esse há 3 anos na Bíblia tem um significado também. 7 anos, 40 anos. Se a gente for buscar o significado dos números, a gente tem uma explicação para cada colocação dos autores sagrados. Então, se nós olharmos, o que pega para nós? Pega o seguinte, eu faço parte da vinha. Ou da figueira. Primeiro ponto, eu faço parte da vinha. Porque viticultor é o que toma conta da vinha. E ele toma conta de mim. Então, se eu for vinha, se eu fazer parte da vinha, se eu for ramo, ele toma conta de mim. E interessante que ele colocou alguém estranho à vinha para que produza frutos e para que seja o sacrifício que eu quero ser. E para que eu seja, eu tenho que produzir frutos.
significado grande. Muito bonito. Tem um significado grande. E nós podemos olhar e dizer assim, o pai é agricultor. E não dá para jogo, né? Jesus é a videira. Nós somos os ramos. E ele vai dizer, todo aquele que não estiver conectado em mim, vai secar e não produz frutos. Sem mim, nada podeis fazer. E tudo isso a gente já sabe. Então, eu sou colocado no meio do reino. Porque, a partir de agora, ele vai comparar o reino de Deus ao grão de mostarda, ao fermento. E aqui ele está, de certa forma, dizendo do reino. Então nós temos que nos colocar como sentinelas, e a figueira é a sentinela. Colocada para proteger a vinha. Os frutos, né? E tem que dar frutos. Então, o que nós vamos trazer para nós hoje? O que nós vamos trazer de positivo? O que nós vamos trazer vamos dizer assim, vou sair daqui e vou tirar proveito e vou chegar em casa e tem um propósito de mudança. Qual é o propósito de mudança que me leva a querer mudar baseado nesta leitura? Qual é? Então nós estamos olhando e dizendo assim, né? Senhor, me coloque onde o Senhor quiser. Faça de mim o que o Senhor quiser. E interessante é que eu vou ser plantado. Eu não vou cair de paraquedas e nem vou ser acidente de percurso. Ele vai me levar e vai querer que eu faça o meu trabalho. Esse é o sentido. Então, o nosso grupo, como é que chama? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E esse eis-me aqui é eis-me aqui na Sagrada Família? É eis-me aqui lá na Vila Maria? Eis-me aqui lá no Aquários? Aonde é o eis-me aqui? O eis-me aqui é onde ele nos colocar. Eu não sei. Eu não sei. Por que Jesus escolheu pescadores? Fala o tempo inteiro em pastor, de repente ele vai lá e escolhe pescadores. Por quê? Não sabe de nada. Por quê? Né? Alguém já pensou nisso? Os mais simples. Qual a diferença do pescador e do pastor? Tá vendo? São coisas que, se nós não estivermos atentos, as coisas vão passando por nós e nós vamos adquirindo conhecimentos, mas não entendimento. Nós conhecemos, mas não entendemos. O pastor, vamos pegar lá o retireiro, ele tem a casinha dele, De leite lá. acorda cedinho, tem um curral, e vai lá, tira leite, aparta as vacas, volta para a casa dele, toma café, põe o leite lá para o leiteiro pegar, e o caminho que ele percorre, nem grama nasce, porque ele passa por ali todos os dias. E todos os dias ele faz a mesma coisa. Caminho da roça. É o caminho da roça. Todo dia é aquele caminho. E o pescador? Ele nunca sabe para onde ele vai. Ele nunca sabe para onde tem peixe.
No dia que deu peixe, no outro dia não dá. Um dia ele pesca, enche a rede, outro dia ele não pesca nada, passa a noite inteira, não acha nada. O que Jesus quis dizer? Eu não quero caminhos traçados. Eu não quero o caminho da roça. Eu quero que vocês sejam novos todos os dias. Por isso eu escolhi eles que são pescadores, porque eles vão trilhar caminhos nunca antes navegados. Até ficam bonitos agora. Caminhos incertos. Olha, eles vão por caminhos porque a função deles é pescar. E eles vão atrás do peixe. Esteja onde estiver. E o retireiro não, a vaquinha está no lugar certo, já está cercado, já está lá. Bezerrinho. O bezerrinho está lá, está tudo lá. Olha, ele sabe até o nome de cada um deles. É mesmo. E o pescador, ele não sabe aonde ele vai pescar. Então Jesus, ao escolher, escolheu pessoas que não tinham para onde, não digo para onde ir, pessoas que não tinham, vamos supor, limitações. Eles eram pela formação deles, eles eram ilimitados. Eles não tinham limitações. Tanto é que eles, de pronto, ao serem chamados, levantaram e seguiram. Farei de vocês, não mais pescadores de peixe, mas de homens. Agora vocês vão buscar aonde tiver. E se não der homem aqui, você vai buscar homem em outro lugar. Vocês não podem se acomodar. Tanto é que isto é verdade, que quando as coisas lá em Jerusalém começaram a ficar muito boas, as coisas começaram a dar certo, eles faziam sinais, prodígios e milagres, e todo mundo queria ficar em Jerusalém. Era uma maravilha ficar em Jerusalém. Em hora de Jerusalém, todo mundo batia a palma, todo mundo, eles estavam sendo reconhecidos. O que aconteceu? Despencou uma perseguição em cima deles lá, começaram a matar cristão para tudo quanto é lado. Aí um tal foi para Samaria, o outro foi para isso, o outro foi... O evangelho foi para o mundo inteiro. E muitas vezes o evangelho foi proclamado por aquele que teve medo e fugiu da morte. E foi proclamar a vida em outro lugar. Aquele que fugiu da morte deu vida. Amém. E foi assim que o evangelho se propagou. Porque ficar em Jerusalém era sinônimo de morte. Era preciso sair dali. Mas enquanto a coisa estava boa, eles não saíram. A coisa ficou preta, voou negro para tudo quanto é lado. Então, nós temos que aprender que se formos chamados, nós estaremos em missão. Isso que você acabou de falar. E a missão não tem um lugar predileto, não tem data nem hora. Muitas vezes nós queremos que as coisas sejam certinhas e nós não damos espaço para Deus ser Deus na nossa vida. Todas as vezes que nós engessamos a nossa igreja, as coisas ficam monótonas. A gente perde o sagrado. E o Espírito Santo fica preso à vontade do homem. E não o homem na vontade de Deus, na vontade do Espírito Santo. Agora muda de música. Agora é a hora da música do Espírito Santo. Tira o Espírito Santo que agora vai entrar... Não é isso? Louvor. E nós ficamos mudando as coisas e não damos devido valor e nem submetemos à ação do Espírito Santo. Evangelizar é diferente de catequizar. Completamente diferente.
Evangelizar não é disciplinar. É isso que a gente precisa. Evangelizar é fazer Jesus nascer no coração do outro. Pode ser que ele atenda você, pode ser que ele não atenda você. Pode ser que ele compreenda e pode ser que ele não compreenda. A sua função não é se preocupar se ele compreendeu ou não, mas a sua preocupação é proclamar o reino. Quando Paulo recebe o Espírito Santo, quando Ananias impõe as mãos sobre Paulo, e Paulo começa a enxergar, ele ainda é Saulo, ele não é Paulo. Ele começa a enxergar. O Evangelho diz, eu parti. Ele diz assim mesmo, eu parti. Sem perguntar para ninguém, sem pedir ordem para ninguém. Eu parti. E ele foi para proclamar o reino. Ele não pensou em salário, não pensou em posição, não pensou em qual a carreira que ele ia seguir, ele simplesmente partiu. Quando Paulo está na comunidade de Éfeso, e ele encontra os discípulos de João lá em Éfeso, isso está referido lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Paulo chega e pergunta, vocês foram batizados no Espírito Santo? Um olha para o outro, nós nunca ouvimos falar desse negócio de Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Aí Paulo entendeu que eles eram discípulos de João e que haviam recebido o batismo de João, que era o batismo de penitência. Fazei penitência. Que o Messias virá, que Jesus viria. Mas Jesus veio e eles continuaram no batismo de penitência. Era preciso que eles recebessem o batismo do Espírito Santo. E Paulo impõe as mãos sobre eles, eles ficam cheios do Espírito Santo. E Paulo faz uma confusão para chegar naquele lugar, e a comunidade de Éfeso acolhe Paulo. Sabe quantos eram? 12. Não era 120, nem 200, nem 300. Eram 12. Paulo arriscou a vida dele por causa de 12. Vamos pegar Atos 19. Só para vocês terem uma noção do que a gente está falando. É o número 1, tá? Atos 19. Não sei. Capítulo 1, nós vamos até o versículo 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles. Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe, não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram, no batismo de João. Paulo então replicou, João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir. Isto é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Uns 12, então não eram nem 12. Mais ou menos. Então o que nós estamos entendendo? Que nós somos chamados a fazer parte do reino. E se nós formos escolhidos,
é necessário que o meu dia a dia e o meu propósito seja de servir. Servir. E se meu propósito é servir, não cabe a mim escolher nem o lugar, nem a hora, nem o como, nem o quando. Tudo isso faz parte de Deus, da vontade de Deus. Exemplo. Vocês já foram ao cinema. Todos nós já fomos ao cinema. Apagam-se as luzes. Ok? Tá bom. Quais são os personagens que vocês conhecem no cinema? Não os personagens do filme. Estou dizendo das pessoas que estão ali no cinema. Tem um bilheteiro que vende os bilhetes. Lanterninha. Tem um lanterninha. Pipoqueiro. Tem um pipoqueiro, tá lá. Tá bom? Quem mais? Tem o bilhete, o rapaz pega o bilhete. Tá, o rapaz que pega o bilhete. Né? E depois vai passar o filme. Então nós lembramos, né? Bilheteiro, pipoqueiro, tudo, né? Nós demos importância para algum desses algum dia? Não. Não é verdade? Não. No entanto, estão lá. No meio do filme, nós estamos interessados, alguém grita: incêndio! Está pegando fogo! Naquela escuridão, a projeção para e fica tudo no escuro. Tudo no escuro. E começa um pisar no outro, porque ninguém sabe onde está a saída. Você perde a noção da saída. Você perde a noção de onde você está. O lanterninha pegou a lanterna dele e focou na palavra saída. E ficou lá com a lanterninha segurando. Saída. E todo mundo pôde sair. Por que todo mundo pôde sair? Porque o lanterninha focou na palavra saída. O insignificante lanterninha salvou a vida de centenas. Está claro isso? Então, ao ser lanterninha, não fique triste. Você tem um propósito. Não fique triste. Ao ser um borracheiro, não fique triste. Ah, mas eu tenho um diploma de médico. Você vai ser um médico lanterninha. Você vai apontar a saída para aqueles que estão perdidos. Essa é a sua função. Viu, doutor? Viu, engenheiro? Viu, dentista? Viu, advogado? A sua função é ser borracheiro. E você só vai ficar na beira da estrada consertando pneu furado. Porque aqueles que passarem por lá têm uma missão muito mais importante do que a sua. Então a sua é consertar pneu. A deles é ir mais para frente. E não questiona não. Trata de consertar o pneu direito aí. E cada um vai fazendo a sua parte. Cada um no lugar aonde Deus o colocou. Isso está muito claro lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Fazer com amor, né? Claro, está claro. Está. Ao ser chamado, não procure. Não é? Ao ser chamado, não procure. Se eu vou ser cabo, sargento, capitão, tenente. Ao ser chamado, se preocupe com a sua missão e exerça na condição em que você se encontra. Não queira méritos para que você possa exercer a sua função. Fazer com amor tudo. Está claro isso, gente? Então, voltando ao Evangelho da figueira. A figueira estéril. Querer fruto de uma figueira plantada no meio da vinha, será que o Senhor negligenciou a vinha? Não. Mas ele quis dizer que a figueira tem um propósito e ela não estava cumprindo a parte dela.
E mesmo assim, o Senhor não cortou. Mesmo assim, o Senhor não excluiu Judas. Judas traiu, mas não foi excluído. Porque ele foi enviado a pregar junto com os 12. Judas fez parte dos 12, dos íntimos de Jesus. E dizer que Jesus havia predestinado Judas para ser traidor é uma covardia. Nascer para ser traidor. Por isso que não existe a palavra destino. Existe para Deus futuro, mas não destino. E o futuro a Deus pertence. Nós precisamos entender isso. Existe uma música do Roberto Carlos que é errada. Quando ele canta, né? Eu é dono do meu destino, né? Da minha vida. Não é. Não é. Porque se tivesse destino, você nasceu para sofrer, nasceu para ser câncer, você nasceu para ir para o inferno, você nasceu para ir para o céu. Desde quando isso? Não é isso? Nós não nascemos. Nós não nascemos predestinados para irmos para o inferno. Nós nascemos para irmos para o céu. E a escolha do céu e do inferno depende do dia a dia. Das nossas escolhas. Não é isso? Então, nós vamos vendo que o chamado de cada um de nós não passa, muitas vezes, pela preocupação que nós temos de fazer a coisa do jeito que o outro faz. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma palestra. Né? Eu vou pegar os dois aqui. Você vai fazer uma palestra. Aí você fala, primeira coisa que você fala, eu não sou digno, eu não estou preparado. Tudo bem. Eu acho que é normal. Então, você tem que se preparar. Então, você vai buscar. Você não pode achar que só pelo convite de fazer uma palestra, as coisas vão cair na sua cabecinha e você vai ser o palestrista mor. Não vai ser. Não vai dar certo. Então você tem que se preparar. E eu posso ter certeza, vai gaguejar, vai ter dificuldade, vai tremer, vai ficar nervoso, vai ter medo do microfone. Tudo isso é normal. Mas são medos que nós temos que vencer. Nós temos que vencer este medo. Não temos? Ok. Se você não nadar, você morre afogado, não é isso? Bem? Então joga um cara que nunca nadou dentro d'água. Qual a primeira reação dele? Nadar. Ele pode até afundar, mas a reação dele é nadar. Mas ele vai afundar. Por quê? Porque ele não domina a técnica, ou ele não domina o bater dos pés e o bater das mãos. E ele vai ficar atabalhoadamente tentando flutuar e não vai conseguir. Mas por quê? Porque ele não se preparou. Porque ele não colocou o nadar como algo importante na vida dele. Mas no momento em que você sabe que vai ter uma inundação e ela virá daqui a 6 meses, então é melhor você arrumar um colete salva-vida e é melhor você aprender a nadar. Então, como é que nada aí? Nada assim, ó. Você vai começar a aprender a nadar igual a gente chama de cachorrinho. Não é verdade? Vai nadar. Por quê? Porque pelo menos flutuar eu vou. Afundar eu não vou. Então, o nosso chamado passa pela nossa disponibilidade e pela necessidade de nós nos prepararmos. Como é que vocês acham que começou a pregação? Começou a pregação numa vinha
que não tinha figueira. E a palavra que começou, como é que, lê aí como é que começou. Disse também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua... Não é isso? Alguém plantou. Ela não nasceu do nada. Alguém plantou a figueira na vinha. Não é isso? Ok. Que tal você ser uma figueira na vinha dos idosos? Que tal você ser uma figueira na vinha dos filhos, dos órfãos, das viúvas, dos drogados, dos doentes, dos terminais? Então o Senhor vai plantar você. E você tem que dar frutos, senão Ele arranca você de lá e corta você. E nós temos uma responsabilidade muito grande, e a nossa responsabilidade, ela está relatada em Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Vamos pegar lá? Hebreus. O Jackson, no sentido da vinha aí, na parte que se refere, que fala assim, deixa ainda, Senhor, aí, que eu posso cuidar e ela ainda produzir, né? Frutos. Isso quer dizer o quê? É o tempo. Uma chance? É uma chance. É o tempo que nós temos. É o que nós temos hoje. Ele está dando esse tempo para nós hoje. Amanhã ele pode cortar a gente. É Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Está escrito aqui, eu vou ler para vocês. Olha o que está escrito aqui. Acharam? Página 1530. Sim. É, isso mesmo. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Olha o que está escrito. Ao se reunirem nas terças-feiras, no Jardim das Colinas, Hoje. vocês recebem muitas chuvas e graças e bênçãos. E vocês são terras boas e devem produzir frutos bons, porque vocês foram chamados e abençoados por Deus. Mas se produzirem espinhos e abrolhos, vocês serão abandonados. E não demora, serão amaldiçoados. É o que está escrito aqui. Gente, eu não sei tirar nem bolsa. Acabei de escrever lá. Aqui, ó. Acabei de escrever. O terreno que recebe chuvas frequentes e fornece ao agricultor boas searas é abençoado por Deus. Amém. Terra boa, frutos bons. Árvore boa, bons frutos. E a chance que nós temos aqui é de nós abrirmos os nossos ouvidos, abrirmos o nosso entendimento, para que Deus venha e nos leve a sermos frutos bons. A serem salvos. Muito bem. Mas aquele que, além de receber chuva frequente, terra boa, água no tempo certo, e só produz espinhos e abrolhos, esse vai ser abandonado. Não demora, será amaldiçoado e pegará fogo. Viu, Edna? Então, o chamado nosso é isso. Quando eu disse da novela no começo, é que nós ficamos com algumas coisas, não ficamos? Mas é preciso que a gente fique com uma certeza de que Deus tem começo, meio e fim. O propósito dele para a nossa vida não é nos mandar em missão sem que sejamos capacitados para tanto.
É Ele que nos capacita. Mas Ele precisa do nosso sim. E o nosso sim significa sermos plantados aonde Ele quiser. E o nosso sim, talvez, vá nos levar a fazermos coisas que nós consideramos desagradáveis. Quantas vezes nós somos chamados a fazermos coisas aquém da nossa capacidade? Mas o pessoal não valoriza, não dá valor no meu trabalho, eu não sei o que, então a gente quer ser reconhecido. E o Senhor exatamente colocou você lá, não é para ser reconhecido, é para que Ele, Jesus, seja reconhecido. E que você faça o seu trabalho para que outras pessoas o possam conhecer. E nós não entendemos isso. A nossa vida é complicada, porque a gente coloca o eu em primeiro lugar. E Deus nem sequer passa perto do nosso dia a dia. E eu tive tanta chance de fazê-lo nascer no coração do meu irmão e perdi a oportunidade. Não é verdade, gente? O que o Senhor está fazendo conosco hoje? Ele está cavando ao redor, está colocando adubo. Quem sabe, no próximo ano, quando eu voltar, eu vou encontrar frutos. Quem sabe? E não é certeza. Quem sabe? Logo na seguida, ele vai falar do reino de Deus, que o reino de Deus, nós somos chamados a passar pela porta estreita, lembra? Que o mundo é a porta larga. E depois ele termina dizendo, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então, entre nós aqui, quantos de nós fomos chamados e quantos de nós, apesar de chamados, não permanecemos e nós vamos distanciando e de repente nós não consideramos mais Jesus como tesouro. E o mundo vem e faz com que nossas necessidades sejam supridas e a gente não precisa de Deus. Eu tenho tudo, lembra? Lá em Apocalipse, eu tenho tudo, faço bons negócios, de nada necessito. E o que o Senhor fala? Insensato. Hoje mesmo pedirei conta da sua vida. Quem ficará com as coisas que você acumulou? Quem? Você não, você vai. Vem. E aí as coisas vão ficar aí. Você não angariou tesouros no céu. Você esqueceu do céu. Você só colocou tesouro na terra. E daqui você não leva nada. E lá? Você, infelizmente, você não fez nada para lá. Então esta é a hora. Este é o dia. Amanhã tem alguém colocando adubo no nosso pezinho. Tem alguém colocando água nessas raízes ressequidas pelo tempo que não chove. Nós precisamos olhar a palavra de Deus não como um slide, não uma palavra estática. Ela é em movimento, ela é dinâmica, ela gera energia, ela é viva. É preciso que nós tomemos conhecimento dela e nos exercitemos para que a gente consiga tirar daqui aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Quantos de nós reclamávamos que nós não entendíamos nada? Lê e não tira nada. Não entende nada. A Bíblia é muito complicada. De repente,
a Bíblia começa a ficar simples. Porque a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia fundamenta a Bíblia. E nós vamos encontrar todas as verdades na Bíblia. São hoje encobertas porque nós ainda não debruçamos sobre a palavra. E debruçar sobre a palavra é buscar um dicionário bíblico, uma chave bíblica, livros de pessoas que se debruçaram sobre aquele evangelho, passaram, meditaram, viveram. Eles escrevem. Vamos sermos sábios, aprender com a sabedoria do outro, porque aprender com os nossos erros não é sabedoria. Podemos até sermos inteligentes, mas não sábios. O sábio é aquele que aprende com o erro do outro, e não com o seu próprio. O seu próprio é ser inteligente, mas o sábio não precisa errar para aprender. Então é isso. Então eu não posso repetir as experiências de alguém que já experimentou. Eu tenho que partir dela para frente, porque ela já provou que é verdade. Se é verdade, eu saio dali para frente. Eu não vou buscar o entendimento de coisas que já são claras para a gente. Ok, gente? O Catecismo da Igreja Católica, ele foi escrito, e é olha, gente, é a coisa mais rica que eu já vi e que eu pude ver. São coisas fantásticas, riquíssimas. No entanto, não existe um estudo focado no Catecismo da Igreja Católica. Não tem. E te digo mais ainda, se a gente começar a estudar o Catecismo da Igreja Católica, o grupo morre. As pessoas vão embora. Porque ninguém quer trabalhar e ninguém quer estudar. E ninguém quer fazer exercício. Chega o que eu já tenho. É isso aí. Pega o Catecismo da Igreja Católica aí para mim. Esse amarelo aí. Por favor. Para quem não conhece, é esse aqui. Ó. Debruçaram sobre a sabedoria deste livro centenas, eu diria até milhares de sacerdotes e bispos, para nos dar isso aqui. E a preocupação nossa com o Catecismo da Igreja Católica é pouca ou talvez nenhuma preocupação. A Bíblia está escrita há mais de 2000 anos. Quando é que nós estamos interessados por ela? Algumas dezenas de anos ou alguns meses? E de repente a gente descobre que a Bíblia só foi interessante para mim 10 anos atrás, para outros 20 anos, para outros meses. Então eu não quero dizer que não seja importante o que você já aprendeu, não é isso? E também não quero dizer que nós perdemos tempo, não é isso. Nós temos que pedir perdão pelo tempo da ignorância, que nós ignorávamos, e vamos abençoar e pedir bênçãos de Deus pelo tempo da sabedoria que Ele está nos dando. Terça-feira significa cavar ao redor, para colocar adubo. Os frutos virão, gente, eu tenho certeza que virão. E os frutos já vieram para muitas pessoas. Muitas pessoas. Cada um, na sua missão, vai ser Jesus. E vocês podem ter certeza que vocês já foram. Uns mais, outros menos, mas todos nós fomos. E outra coisa, temos a oportunidade de sermos Jesus para o outro
todos os dias. Não nos falta oportunidades.